Bom, no mundo das animações, os animes são a coisa que mais se destacam, pois eu digo para vocês que tudo de mais bizarro que vocês conseguirem imaginar, com certeza existe ao menos um anime que vai apresentar isso sem medo de ser cancelado. Mas existem aqueles animes com uma história tão incrível que se tornam simplesmente obras lendárias e são até mesmo referenciadas em outras obras. Eu costumo pensar, galera, que Ben 10, o meu desenho ocidental favorito, foi um dos poucos desenhos que conseguiu ter o mesmo impacto e a mesma criatividade que os animes. E esse meu pensamento se torna ainda mais realista, galera, pois eu tenho certeza que todos os fãs de Ben 10 amariam se existisse um anime de Ben 10 que aproveitasse todo o potencial dessa obra. Entretanto, como não fomos ainda abençoados com essa obra-prima que ainda não existe, não é verdade? Outro ponto que torna a obra de Ben 10 muito chamativa, digamos assim, são as muitas capacidades do Omnitrix. Eu constantemente, por ser um influenciador de Ben 10, recebo muitos comentários sobre como o Ben lidaria com tal personagem de anime, como seria se o Ben pudesse ter chamado Goku e outros personagens que existem no mundo dos animes, e por aí vai. É um tema que eu considero muito arriscado de se fazer, galera, pois cada vez mais surgem novidades sobre determinados animes e eu acabo não conseguindo acompanhar. Além de que, assim como existem muitos influenciadores que não conhecem nada de Ben 10 e acabam falando coisa errada sobre a obra e limitando muito bem devido à falta de informações, eu também não sou um conhecedor absoluto sobre o mundo dos animes e todas as obras existentes, galera. Por isso eu peço que vocês entendam o meu lado aqui nesse vídeo, ok? Pois será sobre isso que eu vou destacar no vídeo de hoje para vocês, que é como o Omnitrix reagiria diante a personagem dos animes. Basicamente, nesse vídeo eu vou realizar o desejo de muitos fãs de Ben 10 e finalmente responderei como seria se o Ben pudesse se transformar em um personagem de anime, como ele escaparia de poderes roubados ou ataques poderosos que existem no mundo dos animes, como ele lidaria com outros personagens que são vilões, e assim por diante, galera. Mas, antes pro vídeo, vocês já sabem, já cliquem no botão do like se você é novo e tá conhecendo o canal agora. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de vídeos novos aqui no canal. Feito! Então isso, galera, vamos começar falando do anime de Death Note. Será que o Omnitrix seria capaz de proteger o Ben do Caderno da Morte? Bom, embora o Death Note possua muitas regras, a sua forma de usar é algo bem simples. Você precisa apenas escrever o nome da sua vítima e a causa da morte, a forma que você deseja que essa pessoa morra. Após se passar 40 segundos, essa pessoa morrerá da mesma forma que você escreveu no caderno. Primeiramente, precisamos entender um pouco sobre o mundo de Death Note. No mundo desse anime existem os Shinigamis, aqueles que portam os cadernos da morte. Eles vivem em um plano espiritual afastado do mundo dos humanos, mas ao mesmo tempo eles podem ir para o mundo dos humanos, se comunicar com eles, interagir com o ambiente e serem vistos pelos humanos se eles desejarem, indicando assim para a gente, galera, que eles são uma forma de vida. Nesse anime, como é confirmado pelo Ryu, que existe o céu e o inferno. Entretanto, aqueles que usam o Death Note não vai para nenhum desses lugares, o que confirma tanto a existência desses dois mundos como também um terceiro mundo, onde é um lugar reservado para aqueles que usam o Caderno da Morte, que possivelmente pode ser o próprio mundo dos Shinigamis, pois existe aquela teoria de que o Light se tornou um Shinigami no fim do anime. E levando isso em consideração, como os Shinigamis podem interagir com o ambiente e tudo mais, isso abre a possibilidade do Omnitrix localizar o Ryuki, galera, pois o Omnitrix tem conexão com o sobrenatural. Usando o Alien Fantasmático de exemplo, galera, quando o Fantasmático se aposta do corpo de uma pessoa, ele não apenas está controlando a mente da pessoa, mas ao mesmo tempo ele está reprimindo a alma dessa pessoa. Afinal, como vimos na série de Omniverse, para os quer trazer o Dr. Victor de volta, ele se apossou do corpo do Dr. Victor e devorou a alma do Rei Charion. Isso é uma das capacidades dos Ectonoritas, devorar almas. E como o Omnitrix foi capaz de escanear um Ectonorita, um ser que pode mexer com almas, galera, certamente assim como o Ryu que se comporta como os Skate é capaz de ficar invisível e ao mesmo tempo ser visto por pessoas, um dispositivo tão inteligente como o Omnitrix seria capaz de perceber a presença do Ryuki. E assim, galera, a área que o Omnitrix possui para localizar uma forma de vida é algo gigantesco, pois antes do Ben pisar em Enotrance, um planeta gigantesco, o Omnitrix de longe já conseguiu localizar o DNA do Lord Trance. Não só localizar, como também escanear ele por completo à distância, sem a necessidade de uma amostra de DNA desse personagem. Nova forma de vida achada. Onde? Na superfície do planeta. Tentando analisar DNA e copiar código. Novo DNA analisado. Cópia completa.
E quando o Omnitrix adquire uma nova transformação, galera, ele faz uma leitura por completo de toda essa espécie alienígena, entendendo as habilidades da transformação, a espécie que ele pertence, o que ele faz, o que ele come e etc. O Omnitrix entende tudo sobre o indivíduo em si. Aonde eu quero chegar com isso, vocês estão se perguntando. Bom, agora vamos imaginar todo esse cenário. O Kira está vendo o noticiário e sai a notícia sobre o Ben Tennyson, um garoto que tem a capacidade de se transformar em aliens, e o Ben na televisão ameaça o Kira, dizendo que encontrará essa pessoa que está fazendo isso. Vamos supor apenas isso, pois o Ben não é muito inteligente. O Kira, com seu orgulho ferido, tentaria escrever o nome do Ben no Death Note para matar ele ao vivo. Só que o Kira, ao fazer isso, o Omnitrix automaticamente se ativaria e transformaria o Ben em algo parecido com o Ryuki, já que só do Ben estando na terra do Kira e o Ryuki estando presente ao lado do Kira é o suficiente para o Omnitrix escanear o Ryuki à distância. O Omnitrix daria a forma do Ryuki para o Ben, galera, como algo de proteger o Ben, pois o Ben vendo aquele alien desconhecido que ele acabou de se transformar, ele ligaria os pontos que um indivíduo daquela espécie estaria naquele planeta. E o Omnitrix passando as coordenadas para o Ben da onde ele encontrou esse DNA alienígena esquisito, bastaria apenas o Ben e ao encontro do Kira. Sendo essa a forma que eu consigo imaginar, galera, de como o Omnitrix no mundo de Death Note lidaria com Kira. Eu tô levando em conta para sustentar esse meu argumento, galera, alguns fatores. Um é que os Shinigamis não vivem para sempre. A vida deles tem um início e um fim, pois no final de Death Note a gente vê que o Ryuki envelheceu. Além de que eles são uma forma de vida que vive em uma outra dimensão, dependendo da vida dos humanos. Quando eles matam um ser humano, o restante da vida desse ser humano é passado para o Shinigami. Então, quando os humanos deixarem de existir, os Shinigamis ficarão sem a vida dos humanos. E assim eles terão um tempo de vida menor. Ou seja, eles se comportam como se fosse uma espécie. Uma forma de vida de outra dimensão que não foi muito explorado pelos autores de Death Note. No entanto, analisando isso, eles se encaixam como sendo uma forma de vida. Algo que o Omnitrix poderia identificar eles, galera. O jeito que os Shinigami se comportam em Death Note é muito similar aos Ectonoritas de Ben 10. Então o Ryuki, por agir de forma semelhante aos Skei, galera, seria ele quem entregaria o Kira. Até porque, galera, só do Ben ter a capacidade de se transformar em um alien, isso torna ele imune aos poderes do Death Note, pois o caderno só afeta apenas humanos. Bom, e agora para o anime de Naruto, vamos abordar como o Omnitrix lidaria com um dos estilos de lutas mais absurdos desse anime, que é o Genjutsu. Em especial nesse vídeo vamos apenas dar destaque àqueles que são os maiores usuários de Genjutsu da obra, Itachi e Shisui. O Genjutsu, galera, podemos resumir como ser a capacidade de manipular o fluxo de chakra no cérebro do oponente, onde uma vítima de Genjutsu sente, respira e todo o seu corpo acha que está vivendo e vendo algo que no fim não é real. A começar falando do Itachi, sendo esse personagem um prodígio do clã Uchiha, as ilusões do Itachi eram tão poderosas que o Itachi manipulava o tempo, espaço e massa física, onde vimos no Naruto clássico que apenas um segundo foi o suficiente para a ilusão do Itachi fazer o Kakashi sentir que estava sendo perfurado por katanas durante 72 horas. E por mais que o Kakashi tentasse pensar e dizer para si próprio que tudo aquilo era uma ilusão, tentando se convencer que aquela dor não era real, tudo lá era real demais, inclusive a dor, para fazer com que o Kakashi saísse daquela ilusão, tipo uma tentativa de aliviar todo aquele sofrimento que ele estava tendo. Porém, diferente do Shisui, as ilusões do Itachi necessitavam que suas vítimas olhassem para ele, seja os próprios olhos do Itachi ou o anel da Katsuki que ele possuía. Já o personagem Shisui, tendo ele o Kotoamatsukami, que pode ser considerado o segundo Genjutsu mais poderoso da obra de Naruto, ficando atrás apenas do Tsukiyomi Infinito. Esse Genjutsu, que é o Kotoamatsukami, possui características que tornam ele quase invencível. A começar que o Shisui, diferente do Itachi, não necessita que o seu adversário olhe nos olhos dele para cair em uma ilusão. Isso se deve pois o Kotoamatsukami é efetivo a partir do momento que o indivíduo está no campo visual do Shisui. O negócio é tão roubado, galera, que o Danzo, tanto no anime quanto no mangá, sem nem expor o olho do Shisui, foi capaz de colocar o Mifune em um Genjutsu sem precisar fazer contato visual diretamente com o personagem. Outra característica que torna o Kotoamatsukami o Genjutsu mais poderoso do clã Uchiha é o fato desse Genjutsu ser imperceptível. Bom, quando alguém cai em um Genjutsu normal, o chakra dessa pessoa fica bagunçado, o que entrega que o indivíduo está em uma ilusão, enquanto o Kotoamatsukami não faz isso. Ele não causa uma bagunça no chakra de suas vítimas, o que impossibilita com que alguém identifique que uma pessoa está em um Genjutsu. Essas duas características apresentadas pelo Sharingan do Shisui tornam o Kotoamatsukami o Genjutsu mais poderoso do clã Uchiha.
É válido acrescentar para vocês que o Koto Matsukami faz com que suas vítimas tomem decisões a mando do Shisui, mas fazendo com que suas vítimas achem que tomaram essa decisão por conta própria, e não por influência do Shisui de tão poderoso que o Koto Matsukami é. Certo, agora entendido isso, como o Omnitrix poderia lidar com poderes ilusórios poderosos a esse nível? Bom, primeiramente vocês têm que entender que o Ben possui uma mente muito forte, e existem dois momentos na série de Ben 10 em que isso é destacado. O primeiro momento é na série de Supremacia Alienígena, no episódio intitulado Noite do Pesadelo Vivo, onde o Obito, fazendo uso de uma criatura que manipula sonhos e a mente de sua vítima, ele coloca ela enquanto o Ben estava dormindo, fazendo assim o Ben passar por um pesadelo, digamos assim. E usando essa criatura, o Obito se coloca dentro do sonho do Ben e tenta tomar o Super Omnitrix dele, o que acaba falhando, pois o Ben acaba percebendo que nada daquilo que ele estava vivenciando e sentindo não era real, e ele assim consegue se libertar daquela criatura que estava manipulando seu sonho durante a noite. O segundo momento acontece na série de Omniverse, quando Ben enfrenta o Lord Twancil. Esse personagem, que é o Lord Twancil, para quem não sabe, ele é o líder da espécie dos Vladats. E ele, por ser o ser mais poderoso dessa espécie, que são os Vladats, ele consegue controlar a mente de qualquer Vladat. Inclusive, a sua influência é maior que a transformação de vampiro do Ben. Mas quando ele tentou controlar a mente do Ben, ele destacou justamente isso daí. Você não é um verdadeiro Vladat. É uma pobre imitação e só serve para ser meu escravo. Não! Ninguém é imune ao meu poder. Eu não caio nessa parada de escravo mental. Tem força de vontade, mas a sua carne é fraca. Ou seja, galera, o Ben possui uma mente muito forte e uma determinação que dificulta com que a mente dele seja controlada ou manipulada. Entretanto, diante ao genjutsu do Itachi do Shisui, ele necessitaria da ajuda do Omnitrix. E isso se deve, galera, pois o Omnitrix está ligado ao subconsciente do Ben, coisa que é apresentado para a gente na série clássica de Ben 10, onde nesse episódio, enquanto o Ben estava dormindo, ele foi sequestrado pelo Enoch e colocado sobre uma máquina que estava manipulando a mente dele, fazendo assim ele ter um dia perfeito. E mesmo durante todo aquele sonho falso, galera, o Omnitrix dentro do subconsciente do Ben, ou seja, sua imaginação, estava reagindo lá dentro. Só que o Ben não se atentou a esse detalhe do Omnitrix estar agindo estranho. Além de que quando o Zscaler estava dentro do Omnitrix, ele foi capaz de manipular o subconsciente do Ben, fazendo o Ben ter um sonho estranho, e quando ele estava acordado, ele estava tendo alucinações, isso por influência do Zscaler, que estava manipulando o seu subconsciente e a sua imaginação. Então o Omnitrix, por ter essa conexão com o subconsciente do Ben e também com o próprio Ben, galera, ele consegue identificar quando o seu usuário está em uma ilusão. Por exemplo, galera, se o Ben se encontrasse com o Itachi e o Shisui e eles fizessem uso de seus poderes de Genjutsu, o Omnitrix, por ter acesso ao imaginário do Ben e também todo o seu subconsciente e ver o que está acontecendo na mente do Ben, perceberia que o Ben caiu em ilusão. Afinal, galera, o Omnitrix ao mesmo tempo estaria vendo o mundo real e o imaginário do Ben, entendendo assim que a mente do seu portador estava em perigo, e assim o Omnitrix transformaria o Ben em dois aliens que poderiam lidar com os Genjutsu do Itachi e do Shisui. Esses aliens são o Ultra T, pois o Ultra T não é uma forma de vida, digamos assim. Ele é um ser composto por micromáquinas semelhantes aos nanites do mundo do Rex. E por ele ser um ser de pura tecnologia, ele não seria afetado pelo Genjutsu do Itachi e do Shisui. O outro alien seria o Besta, pois além desse alien não possuir olhos, ele tem a sua percepção de mundo baseado na sua respiração. Através do seu faro, o Besta enxerga o mundo e tudo à sua volta. Sendo então essa, galera, a forma que eu consigo ver de como o Omnitrix reagiria diante do poder dos Genjutsus que existe em Naruto. Passando agora para o anime de Jujutsu Kaisen, vamos analisar como o Omnitrix lidaria com os dois personagens mais quebrados que existem no verso desse anime, pode-se dizer. O primeiro é o Satoru Gojo, que eu só vou analisar a parte da expansão de domínio desse personagem, e o segundo é o General Divino Mahoraga, onde eu vou analisar a capacidade de adaptação desse personagem com relação ao Omnitrix. Vamos primeiro começar pela expansão de domínio do Gojo. A expansão de domínio do Satoru Gojo, conhecida como ilimitada, quando ativada por esse personagem em um alvo, ela faz com que a mente dos alvos do Satoru Gojo tenha um colapso mental, onde o cérebro da vítima acaba recebendo tanta informação de forma ilimitada sobre o universo, física, emoções, cálculos e tudo que existe no universo, ao ponto da mente não aguentar e ficar em curto-circuito, deixando assim a vítima do Satoru Gojo totalmente imóvel, enquanto ela tenta processar todo aquele conhecimento.
Apenas expandindo seu domínio por 0,2 segundos, um tempo muito curto, o Gojo foi capaz de fazer uma multidão de pessoas que estavam em um metrô desmaiarem com um choque de informações da sua expansão de domínio. Já o General Divino Mahoraga, a sombra mais poderosa que existe no clã do Fushiguro Megumi, esse ser espiritual coadvocado para atacar alguém, ele vem com uma espécie de roda em cima da sua cabeça, e durante a luta contra o seu oponente essa roda irá girar, e quando ela gira indica que esse ser espiritual se adaptou a um certo ataque, ficando assim imune a ele. Por exemplo, o que aconteceu na luta do Sukuna contra esse personagem, onde após a roda que está acima da cabeça desse personagem ter girado, fez com que ele ficasse imune aos cortes comuns do Sukuna, não sendo mais afetado. E o tempo estimado para esse personagem se adaptar aos ataques do seu oponente pode-se dizer que é de 1 a 2 minutos. Até mesmo a expansão de domínio do Gojo, que era algo absoluto no mundo de Jujutsu Kaisen, foi algo que esse personagem conseguiu se adaptar. E bom, pro Omnitix lidar com a expansão de domínio do Satoru Gojo seria algo bem simples, pois o Omnitix funciona na velocidade de Tachyons, como confirmado pelo Duncan Roleal. Tachyons, para quem não sabe, são partículas que se formam e se movem acima da velocidade da luz. Elas não são ditas, galera, como sendo 2 vezes mais rápida que a luz, 3 vezes ou algo assim, não. Elas são colocadas acima de tudo que a gente conhece como velocidade da luz. Então podemos considerar que a velocidade de funcionamento do Omnitix é infinita, instantânea. Ou seja, antes do Satoru Gojo ativar sua expansão de domínio, o Omnitix se ativaria primeiro. E existem 3 aliens que lidariam de boa com a expansão de domínio do Satoru Gojo. O primeiro deles é o XLR8. O XLR8, galera, não é um personagem que se move apenas rápido, mas tudo que está nesse personagem é rápido, inclusive o seu cérebro. Em Omniverse, esse personagem no episódio Loja 23, com apenas 10 segundos, galera, foi capaz de desarmar uma bomba. Bomba essa que continha 7 dígitos para ser desarmada. E com 7 dígitos, galera, é calculado que dá para se fazer mais de 2 milhões de combinações. E o Ben naquela situação disse que usou todos os códigos. Então em apenas 10 segundos, galera, a mente do XLR8 foi capaz de processar 2 milhões de combinações e executá-las. Além de que com 3 segundos sobrando, ele atravessou metade da cidade, deixou a bomba e voltou até o Ben 23. E a velocidade de processamento do cérebro do XLR8 é tão alta, galera, que mesmo com o tempo parado, como vimos na série clássica, a mente dele ainda estava em constante processamento, pois para o corpo se mover, o cérebro tem que comandar e dar estímulos. Eu acredito que vocês aprenderam isso na escola, não é mesmo? No caso, galera, se o XLR8 fosse exposto à expansão de domínio do Satoru Gojo, o cérebro dele não só processaria toda aquela informação que estaria vindo para ele, como ele também teria a capacidade de se mover em meio ao ilimitado. Outro alien que não seria afetado pela expansão de domínio do Satoru Gojo é o Arthrópode. Esse alien do bem, no episódio Vingadores, descobrimos que ele tem um QI de um Dou Sião. E por esse alien possuir todo esse conhecimento, galera, seria que nesse meme aí que vocês estão vendo, para o Arthrópode, a expansão de domínio do Satoru Gojo seria como um dever de casa de uma criança. Além dele processar e resolver o que estaria vindo à sua mente, ele teria a capacidade de se mover e usar os seus ataques de neurochoque contra o Satoru Gojo se ele achasse necessário. E por fim, o terceiro alien, como não é nenhuma surpresa para ninguém, é o Massa Cinzenta, pois esse alien está acima do Arthrópode em nível de conhecimento. E segundo o Duncan Roleal, que esteve envolvido na criação desse personagem na série clássica, ele confirmou para a gente que a velocidade de processamento do cérebro do Massa Cinzenta é próxima a cálculos quânticos, operando em múltiplas tarefas ao mesmo tempo. Cálculos quânticos, galera, é algo tão complexo para nós que somos seres humanos, e mesmo que a gente juntasse todos os computadores da Terra que existem até o presente momento, ainda assim a gente nem sairia do lugar para chegar a calcular a nível quântico, que é onde o processamento do cérebro do Massa Cinzenta está funcionando. É um nível tão avançado de inteligência, galera, que a gente saberia da onde veio o universo e como tudo se formou. Então se o Gojo usasse a sua expansão de domínio e o Omnitix escolhesse o Massa Cinzenta para o bem, galera, não faria nem sequer diferença, ou sequer chegaria a afetar a mente do Massa Cinzenta, pois tudo aquilo que estaria entrando na sua mente, ele já sabe de começo ao fim e até já interpretou, calculou e foi muito mais além do que aquelas informações todas que existem na expansão do domínio do Satoru Gojo, por mais que elas sejam ilimitadas. Ok, agora falando de como o Omnitix lidaria com o General Divino Mahoraga, é mais fácil ainda, galera, já que na série de Força Alienígena é dado para a gente uma base de quantos aliens o B possui até o momento, 1.903 amostras de DNA alienígena que ele tem disponível.
E mesmo tendo todo esse número de aliens, como é sempre dito no futuro do Ben, ele apenas usou 10.000 aliens. Contra o General Divino Mahoraga, claro que o Ben ia ter que entender como aquele ser funciona quando ele atacasse ele. Mas para que o General Divino Mahoraga possa ser derrotado e assim ele desapareça de vez, o oponente tem que usar um ataque poderoso antes que ele se adapte. Então aliens como o Atômico, que poderia destruir o Mahoraga em questão de segundos com toda a sua energia nuclear, o Contratempo desacelerando o tempo e usando seu raio de envelhecimento também venceria facilmente. O Feedback também, caso ele absorvesse uma grande onda de energia e usasse contra o Mahoraga, e também outros aliens como o Gigante, Bala de Canhão, que foi capaz de destruir todo o corpo de um ser gigantesco ultra resistente por dentro, seriam capazes de obliterar e destruir o Mahoraga em questão de segundos antes que ele se adaptasse a esses aliens. Sendo essas formas de como eu vejo que o Ben lidaria com a expansão do domínio do Satoru Gojo, enquanto o General Divino Mahoraga com seu poder de adaptação. E indo agora para o mundo de Kimetsu no Yaiba, galera, essa parte do vídeo será meio que uma correção ao youtuber chamado Cultura dos Otakus, pois ele fez uma série de 4 vídeos pegando o Ben das 4 temporadas de Ben 10, desde a série clássica até a série de Omniverse, e colocou Ben no mundo de Kimetsu no Yaiba, imaginando esses cenários com essas diferentes idades do Ben e como ele agiria diante ao mundo de Kimetsu no Yaiba. Isso não é nenhum ataque a ele ou algo do tipo, galera, pois como eu disse no início do vídeo para vocês, como eu conheço muito de Ben 10, tem youtubers que falaram de Ben 10, mas que não conhecem muito sobre o personagem, assim como eu também não manjo muito de Kimetsu no Yaiba, ok? Bom, vamos lá, nesses 4 vídeos que ele fez usando o Ben, ele limitou muito Ben, apenas imaginando como seria o Ben usando as transformações alienígenas, e não explorou as funções que existem no Omnitrix em si. Primeiramente eu tenho que explicar para vocês o que são os Onis de Kimetsu no Yaiba. Tudo isso que a gente vê no mundo de Kimetsu no Yaiba sobre os Onis começou a partir do personagem Muzan Kibutsuji. Ele tomou um remédio feito por um médico particular que ele tinha na juventude, a partir da planta lírio-aranha azul. E após ele ter consumido esse remédio, aconteceu uma mutação no seu corpo, onde ele se tornou no que ele se disse ser um demônio, tendo 7 cérebros e 5 corações, além dele contar com uma regeneração absurda, onde em questão de segundos, galera, ou instantes até, todo o seu corpo, quando é destruído, simplesmente se refaz novamente. Ele também tem telepatia com todos aqueles que beberam seu sangue e também se transformaram em demônios. Ele também, a partir do seu sangue, pode causar uma mutação celular. Aqueles que bebem o sangue do Muzan Kibutsuji, mas não aguentam os efeitos desse sangue, acabam desintegrando. Ele também consegue mudar de aparência, virando uma criança, uma mulher ou qualquer outra coisa. E o seu sangue é tão poderoso que uma das luas superiores que ele possui foi capaz de manipular uma dimensão infinita, que é o Castelo Infinito. Simplesmente tudo isso começou a partir do sangue desse personagem, quando ele consumiu o remédio feito a partir do lírio-aranha azul. Bom, observando tudo isso, galera, fica claro que o que aconteceu com o Muzan foi uma mutação. Mutação essa que manipulou todo o código genético desses personagens, suas células DNA e todo o indivíduo em si. O Omnitrix da série de Força Lineage e o Omnitrix de Omniverse são os únicos Omnitrix que contam com uma função que poderia resolver tudo isso dos Onis, que é a função de reparação genética. O Super Omnitrix e a versão protótipa, como vimos na série, não possuem essas funções. Caso o Ben fosse para o mundo de Kimetsu no Yaiba, o Omnitrix, como possui aquela área de escaneação gigantesca que eu destaquei para vocês, ele facilmente à distância iria notificar o Ben sobre existir humanos modificados naquele mundo, caso ele fosse para o mundo de Kimetsu no Yaiba. E assim como ele fez na série de Força Alienígena, ele poderia configurar o Omnitrix e corrigir todo o código genético dos Onis. Inclusive ele curaria o Muzan, fazendo ele deixar de ser um Oni, e curaria ele daquelas doenças que ele possuía quando humano, apenas clicando no Omnitrix para executar essa função, sem precisar caçar o Muzan ou ir até de algum Oni para entender isso. Ou caso o Ben sentisse interesse de se aventurar no mundo de Kimetsu no Yaiba, como o canal Cultura dos Otakus fez usando ele, o Ben poderia fazer isso, claro. Só que tem 2 aliens do Ben que poderia acabar matando os Onis facilmente sem precisar de uma luta. E esses aliens são o NRG, pois o NRG, como vimos na série de Omniverse, é capaz de simular a luz do sol, como ele fez diante os Scare. Já o segundo alien é o Atômico. Como ele manipula a energia nuclear e a energia atômica, ele também na série de Omniverse foi capaz de deixar um mini-sol no laboratório dos Scare. Sendo essa, galera, a forma que eu vejo de como o Omnitrix lidaria com os Onis do mundo de Kimetsu no Yaiba. Apenas um simples comando do Ben, galera, poderia desfazer todo aquele pesadelo do mundo de Kimetsu no Yaiba, sem a necessidade de tirar a vida das pessoas que viraram Onis.
Bom, dando seguimento, vamos falar agora do anime de One Piece. A questão que eu vou levantar aqui para vocês envolvendo esse anime, o Omnitrix, é tão complexo, galera, que nem mesmo eu tenho uma resposta, devido que o anime de One Piece ainda não apresentou uma solução para isso. E é se o Omnitrix seria capaz de proteger a vida do Ben caso ele comesse duas Akumas no Mi. Em One Piece, as Akuma no Mi, ou frutos do diabo, é dito como sendo o desejo dos humanos por um poder. Se muitos humanos desejam ter o poder de ficar grande, vai existir uma Akuma no Mi que transforma essa pessoa em gigante. Se muitas pessoas desejam manipular o fogo, vai existir uma Akuma no Mi de fogo. E se muitos humanos escravos ou outras pessoas desejam a libertação, vai existir uma Akuma no Mi dedicada a isso. E recentemente foi revelada para a gente que é a Akuma no Mi do Luffy. Um baita plot twist até, galera, pois o Dr. Vegapunk revelou no anime que nunca existiu uma Akuma no Mi de borracha, mas que na verdade a Akuma no Mi do Luffy é a Akuma no Mi do deus Nika, o guerreiro da libertação. Ou seja, o que o Luffy mais desejou acabou se tornando a sua Akuma no Mi. E aparentemente no mundo de One Piece as Akuma no Mi escolhem o seu usuário, pois muitos personagens adquiriram o poder que eles gostariam de ter antes de comerem as Akumas no Mi. Mas é estabelecido em One Piece que um usuário de Akuma no Mi não pode comer outra Akuma no Mi, senão ele morrerá. Entretanto, existe um único personagem em One Piece que quebrou essa regra, que é o Barba Negra. Ele possui o poder de duas Akuma no Mi. Uma é a Yami Yami no Mi, que dá o poder das sombras ao Barba Negra, e a outra Akuma no Mi é a Gura Gura no Mi, que ele roubou do seu antigo capitão, Barba Branca. Entretanto, a forma que ele roubou o poder da Gura Gura no Mi do seu antigo capitão permanece sendo um mistério, pois isso aconteceu instantes após a morte do Barba Branca ser confirmada. E para quem não sabe, quando um usuário de Akuma no Mi morre, essa mesma Akuma no Mi renasce em alguma outra parte do mundo. Agora, observando isso de um ponto biológico, galera, quando um usuário de Akuma no Mi come um fruto do diabo, aparentemente nada muda no corpo do personagem. Tudo permanece como é antes dele se tornar um usuário de Akuma no Mi. Não há efeitos de mutação ou uma mudança nas células do usuário de uma Akuma no Mi. É como se os poderes fossem algo natural que a pessoa sempre teve antes de comer a fruta, sabe? Então o Omnitrix não seria capaz de curar um usuário de Akuma no Mi, já deixo claro para vocês, pois não é uma mutação ou algo que mexe no DNA de um usuário de Akuma no Mi. E se o Ben fosse parar no mundo de One Piece e comesse duas Akuma no Mi, galera, muito provavelmente o Omnitrix não seria capaz de salvar a vida do Ben. Ele acabaria morrendo. Pois como não existe nenhuma resposta para isso no momento, galera, essa regra ainda continua sendo estabelecida. E até o presente momento que a história de One Piece está acontecendo, galera, não é dito se os efeitos das Akuma no Mi é algo sobrenatural, coisa que o Omnitrix poderia detectar, como eu disse anteriormente para vocês, se é algo de magia, pois existe o Alien Tartagira que pode ficar imune a qualquer tipo de magia e feitiço que exista, ou se as Akuma no Mi causam alguma mutação no corpo do usuário. Esses frutos do diabo de One Piece, galera, dão poderes a qualquer coisa simplesmente de forma natural. Então já deixo aqui uma promessa para vocês, galera, no dia que surgir uma explicação para explicar por que o Barba Negra é o único personagem que conseguiu comer duas Akuma no Mi, como aconteceu o processo e tudo mais, se envolve uma mutação no corpo do usuário ou algo assim, eu farei um vídeo corrigindo essa parte aqui minha do vídeo, ok? Mas eu deixo aqui para vocês que o Omnitrix não seria capaz de proteger a vida do Ben caso ele fosse para o mundo de One Piece e comesse duas Akumas no Mi. E agora, galera, para a gente finalizar com esse vídeo, vamos falar do anime de Dragon Ball e responder a pergunta que eu deixei no início do vídeo para vocês, que é como seria se o Ben pudesse se transformar em um Saiyajin. Antes de tudo, galera, eu tenho que fazer uma explicação rápida para vocês sobre algo que a comunidade acredita muito, mas que hoje em dia eu vejo que não faz tanto sentido assim, que é a questão do ápice da espécie. Eu realmente, galera, sendo um Omnituber, afirmo para vocês que não acredito nisso de ápice da espécie em Ben 10. Isso se deve, galera, por conta de uma coisa. Nunca nem sequer chegou a ser confirmado que isso de ápice da espécie existe em Ben 10. A afirmação dada pelo Derek que outros Omnitubers usam para sustentar esse argumento de ápice da espécie existir em Ben 10, nem sequer nela, galera, existe uma confirmação exata sobre isso. Pois o próprio Derek, galera, quando foi perguntado se existia isso de ápice da espécie, ele, se vocês lerem a confirmação, não confirma isso. Ele diz apenas que pensava sobre a mesma coisa, sobre existir ápice da espécie. Entretanto, ele deixa claro, galera, que a autoridade máxima de Ben 10 era o Dwayne McDuffie e os seus conceitos. Não compactuava com essa ideia de ápice da espécie.
deixando apenas que o Ben possui aliens comuns. E quando a pessoa que está conversando com Derek, galera, confronta ele novamente se poderíamos considerar o ápice da espécie existindo em Omniverse, já que infelizmente o Dwayne McDuffie não esteve envolvido em relação ao decorrer da história. Nessa série os conceitos podem ter sido atualizados. O Derek ainda assim, galera, não diz confirmadamente que existe ápice da espécie. Ele apenas dá a sua opinião dizendo que lógico que sim. Ele não diz explicitamente sim, existe ápice da espécie e sim, realmente sempre foi planejado. Não, ele deixa claro que é apenas a opinião dele, mas que o Dwayne McDuffie não concordava com isso, ele apenas ouviu. Além de que o argumento de que os aliens do Ben é diferente da espécie que ele se transforma, galera, é um argumento até que muito fraco. E isso se deve, galera, pois visivelmente em Omniverse quiseram dar mais originalidade aos aliens do Ben. Pois antes da série de Omniverse, toda vez que o Ben se transformava em um alien, a espécie inteira era idêntica ao alien do Ben, galera, sem nenhuma diferença. Ou seja, galera, isso pode ser interpretado como sendo uma originalidade própria dos aliens do Ben. E outro ponto que comprova essa tese de que ápice da espécie não existe, galera, é o arco Sapos de Guerra. Os episódios Sapos de Guerra parte 1 e parte 2, galera, foram escritos pela esposa do Dwayne McDuffie. E nesses episódios fomos nos apresentados ao alien Bullfrog, que muitos utilizam como argumento para dizer que o ápice da espécie existe. Entretanto, no jogo Ben 10 Omniverse 2, galera, que também foi escrito pela esposa do Dwayne McDuffie, esse jogo dá um complemento a mais, galera, para mostrar para a gente como o Ben conseguiu se infiltrar no exército incursiano. E nesse jogo é dada a resposta para a gente de como o Ben conseguiu a transformação de Bullfrog. Em um certo momento desse jogo, galera, o Azimuth aconselhou o Ben a escanear um incursiano para ele poder se infiltrar no exército incursiano. O Ben acha isso uma tarefa muito fácil, pois era só escanear o primeiro incursiano que ele encontrasse. No entanto, galera, o Azimuth diz claramente para o Ben para ele não fazer isso, e sim para ele ir atrás do incursiano mais forte que ele encontrasse na nave aonde ele estava. Pois se o Ben escaneasse um incursiano fraco, ele teria um incursiano fraco para se transformar. Só que como ele precisava se defender, ele precisava escanear um incursiano forte para ter um incursiano forte. Ou seja, a própria esposa do Dwayne McDuffie, galera, deu uma explicação para a gente de como o Ben conseguiu a transformação do Bullfrog. E não foi questão de ápice da espécie, mas sim porque o Ben escaneou um incursiano forte. Outro alien que muitos usam de argumento para comprovar que o ápice da espécie existe é o Cocorocoide. Mas vocês esquecem outras questões, galera. O Liam parece uma galinha, se vocês perceberem, enquanto o Cocorocoide passa um ar de masculinidade para a gente, sugerindo possivelmente, galera, que a transformação do Ben possa ser uma transformação masculina da espécie do Liam. Afinal tem isso, galera, a gente vê um alien, mas a gente não sabe o sexo dele. O Friagem em Omniverse ainda permanece sendo fêmea, mesmo tendo todo aquele corpo muito másculo. A mesma coisa se aplica ao Pesky Dust. Embora ele pareça um alien feminino para a gente, galera, ele é homem. Então por que o Cocorocoide também não pode se aplicar a mesma regra? E por fim, respondendo outro argumento dos fãs de Ben 10 que tentam comprovar que o ápice da espécie existe na série, é a luta da Luma contra o Quatro Braços do Ben. Realmente eu queria entender como vocês podem considerar o ápice da espécie, galera, diante dessa luta. O Ben, diante de toda a luta, galera, estava sendo encurralado pela Luma. Ele venceu dela por nocaute, pois a Luma não estava esperando aquele ataque que o Ben fosse usar a arena contra ela. O próprio Hulk deixa claro, galera, que o Ben, se demorasse mais um pouco lutando contra a Luma, ele seria derrotado. Então não foi questão de ápice da espécie, galera, foi questão de ser estrategista o Ben. Ele derrotou a Luma de uma forma que ela não estava esperando. Então, resumindo para vocês toda essa minha explicação, galera, antes de falar da transformação de Saiyajin do Ben, o ápice da espécie nunca foi confirmado em Ben 10. Nem mesmo o Derek confirmou isso, ele apenas deu a sua opinião, dizendo uma coisa. Entretanto, ele deixa claro que o próprio Dwayne McDuffie, que era a autoridade máxima sobre Ben 10, não concordava com essa ideia, galera. Até porque, galera, isso foge totalmente da lógica do Omnitrix. Ele é um dispositivo para conservar DNA alienígena, para preservar o DNA de espécies extintas e etc. E melhorar os aliens para um ápice da espécie, galera, só para deixar mais forte para o portador, foge totalmente do propósito do Omnitrix, que é ser um dispositivo de paz. Então, dada essa explicação, galera, vamos agora entender como seria a transformação de Saiyajin do Ben. Levando em conta o que foi dito no jogo de Ben 10 Omniverse 2, galera, quando o Ben escaneia um membro forte dessa espécie, a sua transformação também tende a ser forte. Vamos supor que o Ben escaneie o Goku. Tendo então o DNA do Goku, galera, no Omnitrix, o Ben facilmente poderia se transformar em Super Saiyajin 1, Super Saiyajin 2, Super Saiyajin 3 e Super Saiyajin 4. Vamos canonizar o Super Saiyajin 4 apenas, galera, porque é uma transformação natural dos Saiyajins apresentado no GT.
Eu sei que não é canônico, mas vamos levar em consideração nesse vídeo aqui. Essas transformações estariam disponíveis para o Ben, galera, pois ele escaneou diretamente o Goku, que passou por cada uma dessas transformações. Agora, transformações como Super Saiyajin God, Super Saiyajin Blue, Instinto Superior e Instinto da Destruição do Vegeta são formas que o Ben não poderia usar, pois em Dragon Ball é dito que isso são técnicas dos deuses, com exceção, claro, do Super Saiyajin God, que também são transformações. Entretanto, o Ben não poderia usar essas formas, galera, pelo fato de que é deixado claro em Dragon Ball que o Goku e o Vegeta conseguiram essas transformações através de um treinamento divino diretamente com o próprio Whis. Aquele ritual dos 5 Saiyajins passar seus espíritos para um Saiyajin para ele despertar a transformação God não é necessário segundo Vegeta no filme em que o Broly aparece. Mas ainda assim, para conseguir essas formas, galera, tem que passar por um treinamento muito especial. Não é algo que qualquer Saiyajin vai alcançar treinando sozinho de forma independente ou com algum mestre que não tenha Ki divino. Contudo, o nível de poder do Ben poderia aumentar, galera, se ele escaneasse diretamente o Broly. O Broly sendo lendário Super Saiyajin e com transformações naturais tendo um poder acima do Super Saiyajin Blue, galera, pois foi necessário o Goku e o Vegeta se fundirem para ter alguma chance contra ele, a cópia do Broly para o Omnitrix, galera, teria o mesmo nível de poder do Broly apresentado no filme do Super. Então, resumindo esse último tópico envolvendo o anime de Dragon Ball, essa história de ápice da espécie nunca foi confirmada na série de Ben 10 e por ninguém da produção. É coisa da comunidade Ben 10 que interpretou errada a confirmação do Derek. Ele apenas expressou a sua opinião e um pensamento que ele tinha. Então, caso o portador do Omnitrix escaneasse um Saiyajin, ele não teria o Saiyajin mais poderoso que já existiu ficando acima do Broly ou algo assim como muitos imaginam. Se o Ben escanear o Goku, ele terá acesso apenas às transformações naturais que o Goku já se transformou, desde o Super Saiyajin 1 até o 4. O Super Saiyajin God, o Super Saiyajin Blue, galera, são transformações que envolvem Ki divino. Esse Ki não é algo natural dos Saiyajins, é adquirido a partir de um treinamento muito especial. Coisa que o Ben não teria acesso caso ele escaneasse o Goku, ele teria que treinar sua forma Saiyajin, passando pelo treinamento do Whis. Em outras palavras, depende do Saiyajin que o Ben escanear e o quão longe ele foi naturalmente com seu poder. Se o Ben escaneasse o Broly, ele teria esse mesmo nível de poder até então apresentado pelo Broly. E daí pra frente o Ben teria que conquistar seu próprio poder de forma independente. Sendo então assim, galera, como eu imagino para vocês que o Omnitrix reagiria, tinha até uma transformação Saiyajin. Mas enfim, galera, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal e agora deixe suas opiniões aí nos comentários. O que vocês acharam desse vídeo mostrando como o Omnitrix lidaria com certos universos dos animes? Eu sei que é bem raro, galera, esse tipo de vídeo aqui no canal, onde eu uno o Ben 10 com outras obras, mas eu achei esse tema de vídeo muito necessário para explicar algumas coisas para a comunidade. Uma que eu não acredito em ápice da espécie, e outras questões como o Omnitrix está ligado ao sobrenatural, e demonstrar para outras comunidades fãs dos seus animes favoritos como o Omnitrix lidaria com certas questões. Nem sempre o Omnitrix terá sucesso, como eu deixei claro na parte de One Piece. E como o One Piece deixa claro que as Akuma no Mi não alteram o corpo da pessoa, a pessoa simplesmente ganha poderes como se fosse algo sempre dela, antes mesmo dela comer a Akuma no Mi, Ben 10 teria que respeitar essa regra de outro mundo. O Omnitrix, obrigatoriamente, galera, precisa sentir perigo em algo para poder proteger a vida do seu portador. Não é porque a gente que está assistindo que sabe o perigo de algo que o nosso personagem também deve saber. Não, a gente tem que levar em conta, galera, que o personagem não sabe. Afinal, o espectador sempre saberá mais que os personagens que estão no anime. Mas já deixem suas opiniões aí do que vocês acharam de todo esse vídeo com essa temática de anime, pois realmente anime dá muito copyright. E eu tenho muito trabalho, galera, para editar e evitar o copyright e o vídeo não cair, ok? Então deixem suas opiniões aí porque eu tô muito curioso para saber o lado de vocês. E é isso, galera, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal, espero realmente que vocês tenham gostado e se gostaram já sabem. Já cliquem no botão do like se você é novo e está conhecendo o canal agora. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de vídeos novos aqui no canal. É isso, galera, valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.